Você já foi impactado por alguém que só te olhou e você sentiu tudo? Por que isso acontece com algumas pessoas e com outras não? Na comunicação, o olhar ele é mais do que olhar, ele é mais do que só olhar. Ele é intenção, ele é energia e ele é presença. E pode ser treinado. Então vamos dar uma olhada nos elementos desse olhar magnético. O primeiro elemento do olhar magnético, e é algo que eu falo muito por aqui, é a presença. Estar presente no momento de agora. Não importa o que pode acontecer no futuro, o que já aconteceu no passado, a gente está aqui agora, no momento presente. Se você está conectado no aqui e agora e com o que você está dizendo, o seu olhar vai transmitir isso. E a sua energia também. Então vamos supor que você não está confiante o suficiente, mas você precisa parecer que está. Você tem que acreditar nessa confiança até ela tomar conta do seu corpo. É o famoso fake it till you make it, mas você tem que acreditar nesse falseado, porque senão vai ficar falso. Então, tô super insegura tal, mas não, tô super segura, tô super confiante e vou falar de forma confiante. Você tem que acreditar nisso, porque senão o seu olhar vai contar que você está insegura. O seu olhar ele vai mostrar o que você está sentindo. A real é essa, o nosso olhar ele vai transmitir a energia de acordo com o que você está sentindo. Então, se você não souber camuflar suas emoções e não souber como utilizá-las da melhor maneira, você vai mostrar tudo através do olhar e você vai ficar com medo de olhar, porque você vai ter medo de passar tudo para o outro. A ideia não é essa, não é que você vai olhar para o outro e mostrar tudo quem você é. Você vai olhar para o outro e você vai mostrar o que você quer que o outro veja. Então, para você ter essa consciência, você tem que ter consciência das suas emoções também e dos seus gatilhos, do que vai te dar gatilho na hora de olhar para o outro. O que te impede de olhar para o outro? Compreender essas coisas vai te dar uma clareza melhor desse olhar magnético também e vai te voltar para o momento presente. Então, lembrando, a presença, você estar aqui, você está conectado com o que você está falando, você acredita no que você está dizendo, isso vai ser transmitido através do seu olhar também. Não ter medo de desviar. Cria presença, cria raízes, cria foco. Isso vai transmitir esse olhar magnético. E, de novo, você não pode ter medo de olhar, então entenda essas emoções e por que, da onde vem esse medo de olhar. Não é que se você estiver olhando para a pessoa, ela vai achar que você está afim dela ou ela vai ter descoberto todos os seus segredos. De novo, tenha confiança e equilíbrio dentro de você, das suas emoções, para você conseguir passar somente o que você quer passar. Quando a gente sente tudo que a gente tem que sentir, então sinto toda a minha tristeza, sinto toda a minha raiva, não deixo as emoções passarem por mim e eu não olho mais para elas. Elas passam por mim e eu analiso, resolvo e aí elas seguem o fluxo natural. É assim que você vai diminuindo também a criação de novos traumas. É assim que você vai ganhando presença, você vai sentindo tudo que você tem que sentir e aí na hora de você se comunicar, você vai saber exatamente como e o que você deve passar para cada pessoa e quais os gatilhos do seu corpo que vão te deixar mais nervosa e os que vão te deixar mais centrada no seu lugar. Segundo ponto é a intenção clara. Tenha claro as intenções por trás do seu olhar, por trás da sua comunicação. Já falei isso aqui em outros vídeos também. A intenção dessa comunicação vai ditar como você vai dizer tudo e como o seu olhar vai transparecer tudo o que você quer dizer. Então, por exemplo, se a intenção é entusiasmo, seu olhar tem que estar mostrando esse entusiasmo. Você tem que estar sorrindo com o olhar também. Tem que ter entusiasmo. Se você está mostrando susto, medo, o seu olhar tem que estar passando que você está com medo e que tem um medo por trás do seu olhar. E de acordo com essa intenção, a sua comunicação inteira vai mudar. Então, vá entendendo qual a intenção por trás de tal comunicação específica, de tal fala. Por que eu falei isso para minha melhor amiga? Lembrando que a gente responde muito no automático, né? Sem presença também. Então, às vezes, a gente fala coisas que a gente não queria falar. Mas, já tendo dito as coisas, por que eu falei isso para tal pessoa? Qual que era a minha intenção aqui? Era magoar ela? E você conseguiu isso? Provavelmente sim.
porque você deixou que o seu corpo e a sua voz agissem naturalmente, sem você ficar racionalizando tudo. Então é muito importante que você entenda a intenção, mas deixe o seu corpo reagir naturalmente, porque quando é de verdade, a intenção fica muito clara. Quando é de mentira, a intenção pode ficar um pouco bagunçada e aí o seu olhar também não vai ter o impacto que ele deveria e a sua comunicação também não, por consequência. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a emoção sincera por trás. Você de fato acreditar e sentir essas emoções que você está sentindo, ou então contar para o seu corpo que é isso que está acontecendo nesse momento. Porque eu já falei isso antes, mas o corpo não sabe distinguir a verdade da mentira. A nossa mente que conta para o nosso corpo o que é real e o que não é. Então, por exemplo, aquele clássico que todo mundo provavelmente já passou, que você está dormindo e aí você acha que você vai cair e você acorda num susto desse sonho. Mas você não caiu, você tá deitado na cama, não tinha nem chance de você cair, mas o seu tomou um susto porque ele achou que você ia cair, porque a sua mente estava dizendo, a gente vai cair, a gente tá caindo de um avião agora. E aí você já acordou super assustado desse sonho. Então, de novo, o nosso corpo não sabe o que é verdade e o que não é. Eu já disse isso em outros vídeos, mas, por exemplo, quando eu quero sentir uma emoção em cena, atuando, uma emoção de tristeza, de choro, eu vou lembrar de algo na vida da Vitória que seja triste, e esse trabalho vai ser feito antes da cena, porque quando a gente está em cena eu tenho que estar presente, mas essa emoção da tristeza, ela vem de alguma situação em que a Vitória estava triste, e eu sei como essa tristeza bate no meu corpo, onde ela bate, onde eu sinto essa tristeza, e para mim é bastante aqui na garganta, na boca do estômago. Você compreender onde está essa tristeza, eu posso utilizar ela em cena. A respiração me ajuda a chorar também, por exemplo, quando eu preciso, e coisas assim. E aí a gente volta de novo para a presença. A gente já tem tudo que a gente precisa no nosso corpo. Você já sabe, você já sentiu provavelmente a maioria das emoções. Então, utilize delas, tenha muita consciência de quais são essas emoções para você utilizar delas na hora que você quiser. Por exemplo, quero parecer confiante, mas não estou conseguindo, você tem que contar para o seu corpo essa verdade até ele acreditar e tomar conta dessa confiança. Se você for se deixando tomar pelo nervosismo e ir contando que você está nervoso, que você está inseguro, o seu corpo vai acreditar nisso também, ele vai se fechando. Então, quando você se percebe fechado, volta e se abre, volta e ajusta essa postura, porque o seu olhar também vai se ajustar conforme você for contando para ele o que está acontecendo. Então agora eu quero parecer feliz, e aí você sorri com o olhar, agora eu quero ficar mais brava, e aí você traz essa intenção de ficar brava. De novo, você tem que acreditar nisso, acreditar fielmente em tudo que você estiver fazendo. E acreditar nessa emoção sincera por trás da sua fala. Então, se você quer encantar o boy ou a garota ou quem quer que seja, se você quer encantar alguém, se você está paquerando ali, está no flerte, e você quer encantar, você tem que trazer esse olhar por trás, você tem que trazer essa intenção, trazer essa emoção por trás da sua fala. Então, eu quero encantar, então eu já vou olhar com um olhar mais encantador e você vai se ajustando da maneira que for. Agora, se for no trabalho e você precisa passar segurança, confiança, vai ajustando o seu olhar também para um olhar confiante, que sabe o que está dizendo, que está passando as coisas com segurança, não tem nervosismo, não tem rapidez, você está falando da forma como deveria e o seu olhar passa essa segurança. Você não desvia toda hora, você não pisca muito, você não olha para vários lugares, você está focada ali. E esse foco vai trazer esse olhar magnético também. Fique focado e relaxado. Se você ficar focado e tenso, vai ficar aquele olhar super estranho. Então, fique focado e relaxe. Relaxe, às vezes a gente pensa muito. A ideia na comunicação é pensar de menos e sentir mais. E aí você comunica. Vá treinando isso em casa, vá treinando essas emoções e essas intenções. Treina com outra pessoa, pega um texto de um livro e vá treinando essa leitura energética, essa leitura mais triste, essa leitura com raiva. Vá treinando e se descobrindo nesse processo.
Porque como você entra em contato com o outro pela primeira vez é muito importante para estabelecer essa conexão dessa sua comunicação. Então, se você já entra na comunicação muito afobado, com muitas questões, o restante vai ser mais difícil de se estabilizar e de passar exatamente o que você quer. Então, vou te passar alguns exercícios práticos para você fazer. Treinar na frente do espelho. Eu sempre falo isso, mas vou repetir aqui. Treinar na frente do espelho. Lembra, o nosso corpo e o nosso rosto precisa de permissão para existir. Então, às vezes, você se vê existindo em tal emoção, vai permitir que o seu corpo tenha consciência dessa emoção e de como utilizá-la. E aí o seu olhar vai estar conectado a isso. Tá tudo interligado, nunca é uma coisa só nem outra. É o todo que vai trazer essa comunicação mais magnética com esse olhar mais vibrante, mais autêntico. E outra coisa é a meditação ativa com visualização. Então, o exercício do espelho, se a gente estiver falando de uma cena ou de uma conexão entre parceiros, relacionamento, senta e se conecta com o olhar do outro e deixa a coisa fluir. Fica um tempo ali naquele olhar, fica um tempo conectado com isso. Pode ser uma amiga, pode ser um amigo, e deixa aquilo fluir, deixa coisas virem e você sentir o que tiver que sentir, porque o outro é um espelho para você, é um espelho para suas próprias emoções. E por terceiro, tem as meditações guiadas, com visualização. Então você pode pegar uma meditação guiada no YouTube, eu também vendo meditações guiadas na plataforma da Hotmart, ou você pode assistir por outro lugar essas meditações guiadas. Você mesmo pode se guiar nessa meditação e visualizar a realidade que você quer. A realidade da sua comunicação, a realidade de você confiante. Você pode se visualizar fazendo tudo o que você tem que fazer dentro do seu dia, dentro do seu trabalho, dentro da sua relação. E visualiza isso mesmo, como se tivesse já acontecido, como se já fosse real, como se estivesse acontecendo naquele momento, naquela visualização, e cada vez mais você vai co-criando a sua realidade com essas visualizações. Se você está visualizando isso, é porque isso já existe no seu campo em algum lugar. Então, visualize as coisas que você quer alcançar, como se elas já fossem suas e você já tivesse alcançado. De novo, meditações vão te ajudar muito nesse processo de destrave mental e de conexão com você mesmo. Você não precisa nascer com esse olhar. Você precisa habitar o momento e treinar a sua presença. Se você quer comunicar com os olhos, com o corpo e com verdade, eu te convido a mergulhar comigo nos meus conteúdos. Segue a gente aqui, curte, comenta e fica de olho no próximo vídeo.